Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. Um campeonato muito, mas muito importante para os times que jogam a Série A e para os times que querem chegar à primeira divisão, que é um apogeu tremendo. E tem poucos times que foram rebaixados da primeira para a segunda divisão. São eles: São Paulo, Flamengo e Santos. Só esses três nunca tiveram a infelicidade de jogar a Série B. E o Campeonato Brasileiro está aí, dando o que falar e com muitos bons e ruins jogos. Mas, João, por que você está falando de Campeonato Brasileiro, de rebaixamento? O que é isso? Para eu te falar que o vídeo de hoje é sobre os campeonatos brasileiros de pontos corridos. Porque muita gente sabe que no mata-mata tinha final. E você sabia a final. Mas o vídeo de hoje eu vou te mostrar os times que foram campeões. Eu vou te mostrar os jogos que os times foram campeões nos pontos corridos. Porque pontos corridos não tem final, mas tem aquela rodadinha certa para ser campeão. Então o vídeo de hoje é esse. Se você quiser saber mais sobre, vem com a vinheta. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje é sobre os jogos que os times foram campeões em pontos corridos. Porque todo mundo sabe que em pontos corridos não existe final. O time pode ser campeão na 30ª rodada ou na 38ª. Mas o jogo do título, pouca gente sabe. E nesse vídeo eu vou contar do Campeonato Brasileiro de 2003 até 2021. Porque, pô, beleza. Lá no Campeonato Brasileiro de 95, todo mundo sabe que foi Botafogo e Santos. E o Botafogo foi campeão. Mas quando o Santos ganhou em 2004, você sabe quando ele levantou o caneco, quando foi decretado matematicamente que ele foi campeão? Então nesse vídeo você vai saber. Então, se você quiser saber mais sobre, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal. Porque é muito importante você deixar o like, se inscrever, porque isso me ajuda e impulsiona ainda mais aqui no YouTube e na plataforma. Então vamos lá, que tem bastante jogos de título aí. Então vamos começar lá atrás, em 2003. Em 2003, todo mundo sabe que o Cruzeiro foi campeão do Campeonato Brasileiro. Mas ele foi campeão em que rodada? Ele foi campeão na 14ª rodada contra o Paysandu, lá no Mineirão. Então, e tinham 46 rodadas. Então ele ganhou com 2 rodadas de antecedência. Então, lá a massa cruzeirense teve felicidade de ganhar dois jogos antes, 2 rodadas antes. E antigamente, lá em 2003, tinha bastante time, tinha bastante rodada. Em 2004, quem foi campeão brasileiro foi Santos. E ele foi campeão na 46ª rodada. Na última rodada, ele conseguiu o título contra o Vasco, lá em Ribeirão Preto. Não foi no Morumbi, não foi na Vila Belmiro. A diretoria do Santos quis levar lá para Ribeirão Preto para o Santos se sagrar campeão brasileiro. Em 2005, quem foi campeão brasileiro foi o Corinthians, beleza, ali daquela polêmica lá do juiz, da arbitragem, quem votou, da MST, da Pepsi, do Targalgano, mas o Corinthians conseguiu ser campeão brasileiro. E ele foi campeão brasileiro na última rodada, e perdendo a última rodada para o Goiás, lá no Serra Dourada. O Goiás ganha de 3-2, se livra do rebaixamento, porém o Corinthians é campeão, porque o Internacional não consegue vencer só a última rodada, e se o Corinthians perdesse, o Internacional tinha que ganhar para ser campeão, mas o Internacional não ganhou. E o Corinthians ganhou aquele brasileiro na última rodada contra o Goiás, perdendo. Foi o único campeão que levantou o título, levantou o troféu, matematicamente foi campeão, perdendo. Foi só o Corinthians para fazer isso mesmo. Em 2006, quem foi campeão brasileiro foi São Paulo. E ele foi campeão na 36ª rodada. Já em 2006, já tinham 20 clubes, já tinham 38 rodadas. Então já faltavam 2 rodadas para ele ser campeão. E ele conseguiu ser campeão com um empate de 1-1 sobre o Atlético Paranaense. Que foi era um concorrente direto ali, mas ele conseguiu ser campeão brasileiro ali em 2006 com um empate
de 1-1. Em 2007 também o São Paulo foi campeão, mas na 34ª rodada, 4 rodadas de antecedência. Ele enfrentou o América de Natal no Morumbi e ganhou de 3-0. Então foi uma festa danada para o São Paulo ganhar o seu bicampeonato consecutivo em casa contra o América de Natal. Em 2008 o São Paulo é tricampeão do Campeonato Brasileiro, é o único tricampeão 2 pontos corridos, e ele ganha do Goiás no estádio lá em Brasília por 1-0 e se sagra tricampeão na última rodada. Então na última rodada ele estava disputando com o Grêmio e ele consegue ser tricampeão, mas ele ganha o seu título fora de casa. Em 2009, quem é campeão é o Flamengo. O Flamengo foi campeão na última rodada no Maracanã contra o Grêmio, e quem estava disputando esse título contra o Grêmio era o Inter. É óbvio que o Grêmio não ia ganhar esse jogo. Era óbvio. O Grêmio veio com time reserva na época, né? Poupou torcedores, falou para os torcedores não irem e tal, porque era contra o arquirrival. E o Flamengo até teve um pouco de dificuldade de ganhar aquele jogo, mas o Flamengo foi campeão lá no Maracanã. Foi até o Grêmio, começou na frente e depois o Flamengo virou, conseguindo o seu título. Em 2010, também na 38ª rodada, quem foi campeão brasileiro foi o Fluminense. O Fluminense há tanto tempo que ele ganhava o brasileiro, lá em 2010 ganhou. Não tinha mais o Maracanã, porque o Maracanã estava em obra, e essa partida foi no Engenhão. E lá no Engenhão, com vários torcedores do Fluminense, o Fluminense lotou o Engenhão, ele ganhou de 1-0 e conseguiu o feito de ser campeão há bastante tempo. Em 2011, quem foi campeão foi o Corinthians. Ele também ganhou na 38ª rodada e foi um empate entre 0-0 contra o Palmeiras. E ele foi campeão lá em 2011 com empate 0-0. Esse campeonato de 2011 foi muito engraçado, porque na última e na penúltima rodada tinha clássico. A CBF quis ter clássico por causa dos campeonatos passados, por causa de 2008, 2009, 2010, porque times, mas era o sorteio lá, era o sorteio, ninguém imaginava que, o Grêmio ia ser campeão, o Grêmio ia jogar contra o Flamengo, e que o Flamengo ia brigar pelo Inter. Aí, lá em 2011, a CBF estudou, fez uma planilha lá para todos os últimas rodadas fossem clássicos. Aí o clássico no Rio de Janeiro era Flamengo e Vasco, e lá era Corinthians e Palmeiras. Eles estavam brigando, mas os dois deram empate, e pela vantagem de pontos o Corinthians foi campeão. E lá em 2012, não tendo mais o último jogo como clássico, o Fluminense foi campeão brasileiro, foi tetracampeão brasileiro na 36ª rodada, faltando 37ª rodada, faltando uma rodada para acabar o campeonato. Ele foi campeão em cima do Palmeiras, foi 3-2. Eu não lembro o estádio, mas foi aquele estádio, me ajude aí, garotada, aquele estádio que o Ronaldo arrebentou o alambrado quando fez o primeiro gol, também contra o Palmeiras. Foi nesse estádio que o Palmeiras botou lá, não tinha Pacaembu, a Allianz Parque estava em obra, e ele foi lá, o Fluminense ganhou de 3-2 e conseguiu seu tetracampeonato brasileiro. Em 2013, quem foi campeão foi o Cruzeiro, e ele foi campeão na 34ª rodada, com uma vitória de 3-1 sobre o Vitória lá no Barradão. Então o Cruzeiro também há bastante tempo não ganhava o Campeonato Brasileiro, desde 2003, há 10 anos, e conseguiu o feito de ser campeão fora de casa, mas faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, ele já tinha se decretado campeão. Em 2014, quem foi campeão também foi o Cruzeiro, mas na 36ª rodada, faltando 2 rodadas para acabar, com um jogo contra o Goiás no Mineirão, ele ganhou de 2-1 e conseguiu o feito de ser tetracampeão brasileiro também. Uma chuva danada, uma lamaceira danada no Mineirão, mas ele conseguiu o feito de ser campeão brasileiro. Em 2015, quem foi campeão brasileiro foi o Corinthians, e ele enfrentou o Vasco em São Januário na 35ª rodada. E para o Corinthians não ser campeão nessa rodada, ele tinha que perder
só perder. Se ele perdesse, não ia ser campeão. Ia adiantar para outra rodada. Mas ele empatou com o Vasco e festejou lá em São Januário com um empate de 1-1 e com mais 3 rodadas ali para ele se ingressar tudo no campeonato. Em 2016, quem foi campeão brasileiro foi o Palmeiras, na 37ª rodada. Faltou numa rodada, ele jogou contra a Chapecoense e ganhou de 1-0. A Chapecoense não estava nem aí para o Campeonato Brasileiro, estava focada na final da Sul-Americana do mesmo ano. Porém, aconteceu a tragédia lá e foram últimos jogos da grande maioria dos jogadores que se acidentaram, foi ali contra o Palmeiras. Eu tenho muitos jogadores do Palmeiras, deram entrevista depois falando que eles falam, pô, vai lá com sorte, vai lá, boa sorte lá na final, estamos torcendo por você, mas infelizmente essa final nunca aconteceu e sempre levaremos desses jogadores. Em 2017, quem foi campeão foi o Corinthians. E na 35ª rodada, ele escolheu o Arena Corinthians. E eles ganharam de 3-1 do Fluminense. Na casa, tudo certo, a festa em casa e tal. Então, eles foram campeões brasileiros. Foi o último título do Corinthians e ele foi logo na casa do seu adversário. Na sua casa, contra o adversário, o Fluminense. Em 2018, quem foi campeão foi o Palmeiras. E ele ganhou o título na 37ª rodada. Sabe contra quem? Contra o Vasco. Ele foi a São Januário e foi campeão lá, vencendo de 1-0. Aí muita gente, o Vasco é vice? Não, o Vasco não é vice. O Vasco tem um azar de deixar a sua casa como festa dos outros. E aconteceu isso com Palmeiras e Corinthians. Mas, como eu falei, é mágico. Lá foi, o Palmeiras ganhou e foi campeão. Como em outros lugares, outros times foram campeões e o Palmeiras conseguiu, faltando uma rodada para acabar o campeonato. Em 2019 tem um parênteses enorme. O Flamengo foi campeão brasileiro. Beleza, festa lá, o Flamengo, tal. Na 34ª rodada. Porém, ele não estava jogando, ele não jogou nesse jogo. E ele foi campeão da Libertadores, estava voltando com o título da Libertadores, ia jogar Palmeiras e Grêmio. Se o Grêmio ganhasse, o Flamengo era campeão. Se o Palmeiras ganhasse, aí ia ser em outra rodada, na 35ª rodada, o Flamengo ia ser campeão. Aí o Grêmio ganha de 2-1 no Allianz Parque. E o Flamengo é campeão por uma ajuda do Grêmio que facilitou o Inter a ser o campeão em 2009. Olha que loucura, essa foi uma loucura total. O Flamengo foi campeão na Libertadores sábado e foi campeão brasileiro no domingo. Em 2020, um campeonato brasileiro que teve uma pandemia no meio, foi acabar só em 2021, o Flamengo foi bicampeão brasileiro. E ele foi jogar a última rodada lá no Morumbi. E esse jogo foi 2-1 São Paulo. Desculpa a informação que eu dei no início do vídeo, mas ele foi campeão também perdendo. Por quê? Porque Inter e Corinthians estavam disputando seu título lá no Beira-Rio, Inter e Corinthians, lá no Beira-Rio. E, claro, que eu acho que o segundo maior rival do Inter é o Corinthians. Por tudo que aconteceu de 2005, dessas confusões nada. O time do Corinthians jogou pra caramba, raça, sangue nos olhos, olhos de tigre, não deixaram os caras do Inter correr. 0-0, que era o resultado que o Inter, se o Inter vencesse, ia ser campeão, porque o Flamengo perdeu. Mas o Inter não podia empatar nem perder, e o Corinthians deu a alma, deu o sangue para o Inter não ganhar. E esse jogo foi 0-0. Esse campeonato brasileiro também foi isso. O Flamengo perdeu lá no Morumbi, um jogo normal. O Flamengo ganha, perde no Morumbi, ganha mais, perde mais, não tem importância. Mas contra o Inter, contra o Corinthians, se o Inter jogasse contra o Grêmio, não ia dar essa ação toda para ele não ser campeão. E em 2021, quem foi campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tem um recorde de mais rodadas campeão. Ele foi campeão na 32ª rodada. 6 rodadas à frente para acabar o campeonato. Então o Atlético
Atlético Mineiro fez uma campanha exemplar, é o recordista de de ter menos rodadas a ser campeão, que foram 32. E ele ganhou do Bahia lá na Fonte Nova de 3-2 e conseguiu o feito de ser campeão brasileiro. Tem vídeo no canal do Flamengo de 2021 e do Atlético do Flamengo de 2020 e do Atlético de 2021. Infelizmente, em 2022, o Palmeiras já é campeão, não matematicamente, mas já é campeão. Mas esse vídeo foi gravado antes dele ser campeão. Quando as pessoas estão vendo, as pessoas sabem que o Palmeiras foi campeão, tal. Mas ainda não foi a rodada certa do Palmeiras ser campeão. Então, parabéns ao Palmeiras, que foi campeão brasileiro de 2022. E a gente vai fazer vídeo no canal contando o Campeonato Brasileiro e a campanha do Palmeiras. Então, rapaziada, gostou dessas possíveis finais, que não foram finais, foram jogos de título? Então deixa o like, se inscreve no canal que o vídeo está muito grande. Deixa o like aí, faz tudo que o YouTube permite, porque o campeonato de pontos corridos é isso. Não tem final, mas tem o jogo de título. Então, rapaziada, aquele fortíssimo abraço e valeu!